Um pequeno grupo de sobreviventes encontra refúgio em um shopping center. Quando a eletricidade é cortada, o grupo precisa encontrar uma maneira de escapar das centenas de zumbis que tomam conta das ruas. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Resenha Fílmica. Hoje irei resumir o filme de terror e ação Madrugada dos Mortos, de 2004, dirigido por Zack Snyder. O conteúdo a seguir irá conter spoilers, então continue por sua conta em risco. Dito isso, vamos lá. O filme começa em um hospital, onde Ana trabalha como enfermeira. No hospital, chega um paciente muito mal, que havia sido mordido na mão. Mas Ana não se preocupa muito com isso, pois seu turno já havia se encerrado. Chegando em casa, Ana encontra sua vizinha Vivian, que lhe promete que no dia seguinte ela vai andar de patins com ela. Já em casa, ela toma banho e dorme com seu marido Louis. No dia seguinte, ao acordar, Louis vê Vivian parada na porta do quarto e pergunta para ela se está tudo bem, mas logo percebe que algo estava errado. Ele se aproxima da garota, mas ela avança, mordendo seu pescoço. Ana tenta tirar a menina de cima de Louis, a jogando para fora do quarto, trancando a porta logo em seguida. Louis começa a perder muito sangue. Ana, desesperada, tenta ligar para a emergência, mas todas as linhas estão ocupadas. Louis se levanta já transformado e avança em direção a Ana. Ela consegue pegar as chaves do carro e escapar para o banheiro. Em seguida, Louis quebra a porta com uma cabeçada, mas Ana, desesperada, consegue fugir pela janela. Na rua estava um caos, com pessoas sendo atacadas. Louis aparece novamente e tenta atacar Ana, mas ela entra em seu carro, conseguindo fugir. Na estrada, ela vê pessoas sendo atacadas. Em um momento de descuido, um homem abre a porta do seu carro com a intenção de roubá-lo. Ana consegue chutá-lo, mas o carro desce uma ribanceira, batendo em uma árvore. Depois da batida, Ana acorda e encontra um homem que aponta uma arma para ela. É o policial Kenneth. Ao perceber que ela não estava transformada, os dois seguem viagem a pé, chegando até um túnel. Lá, eles são recepcionados por tiros, pois outro grupo acreditava que eles estavam transformados. Esse grupo é composto por André, sua esposa Luda e Michael. O grupo pede desculpas pelo ocorrido e fala para eles não seguirem por aquele caminho, pois havia muitas criaturas na estrada, e nesse momento eles estavam indo para o shopping. Ana e Kenneth acabam decidindo segui-los. Ao encontrar o shopping, eles tentam arrombar a porta, mas alguns zumbis os veem e correm em direção ao grupo. Kenneth dá um tiro na fechadura, fazendo a porta abrir, conseguindo assim fugir do perigo. Dentro do shopping, ele joga um vaso contra um vidro, fazendo muito barulho, mas pelo que tudo indicava, o caminho estava limpo. André e Michael decidem que vão dar uma olhada em volta, para ver se todas as portas estão trancadas e se o local é realmente seguro. Michael escuta um barulho vindo de uma porta, e ao abri-la encontra um zumbi devorando uma pessoa, e em seguida o zumbi o ataca. Kenneth, Luda e Ana escutam o barulho da queda de Michael, e acabam se assustando. Devido ao susto, eles se descuidam, e um zumbi aparece atacando Luda, que acaba sendo mordida no braço. Kenneth dá uma coronhada na criatura, que ainda assim investe em direção ao policial, jogando ele próprio e Kenneth em uma fonte. Michael consegue pegar um pedaço de madeira, que havia no chão. Ele consegue acertar o zumbi na cabeça, o finalizando de forma definitiva. Kenneth continua caído na fonte, tentando resistir às investidas do zumbi. Ana pega a arma do policial e aponta na direção deles. Ela dispara, acertando no ombro da criatura. Em seguida, todos se encontram e começam a correr do local. Eles encontram um elevador e entram nele. Ao chegarem no andar superior, eles dão de frente com 3 seguranças do shopping: CJ, Terry e Bart. CJ tenta expulsá-los, mas Michael diz que não existe outro lugar para eles irem. Depois de implorarem, o homem diz que eles podem ficar, desde que entreguem as armas. No banheiro, André vê o braço de Luda e diz que ela teve sorte, pois poderia ter perdido o braço. Em uma notícia na TV, um soldado do exército diz para as pessoas irem para Fort Preston, pois lá há um abrigo de segurança. Kenneth diz que seu irmão está em Fort Preston, esperando por ele. Em seguida, Michael conversa com CJ e lhe diz que eles precisam fechar aquele lugar, pois em algum momento as criaturas irão querer invadir, e para usarem a cobertura do shopping para que possam pedir socorro caso apareça algum helicóptero de resgate. Em seguida, CJ desce com seus colegas e finaliza o zumbi da fonte e o que sobrou na loja. O restante do pessoal se encontra na cobertura do prédio, onde utilizam tintas para escrever um pedido de socorro que possa ser visto por algum helicóptero. Em cima da cobertura, eles veem hordas de zumbi indo em direção ao shopping e se questionam do porquê aquilo está acontecendo. Eles escutam barulhos de tiro e percebem que próximo ao shopping existe uma loja de armas e que também tem alguém no telhado. O homem do telhado se chama Andy. Ele aponta para cima e então todos veem um helicóptero se aproximar, mas o helicóptero simplesmente os ignora, seguindo adiante. CJ tranca o pessoal em uma sala, dizendo que não quer ver ninguém roubando o shopping. Já na manhã seguinte, Terry passa em frente à loja que o pessoal ficou trancado
Ian o chama, dizendo que não dá para ficar ali, pois não tem banheiro. Ele abre a porta e deixa o pessoal sair. Terry chega na sala de controle. Ele se distrai com a imagem de uma câmera, que mostra Anna em uma loja prestes a se trocar, mas na câmera ao lado percebe que é um caminhão desgovernado, indo em direção ao shopping. Anna e os outros chegam na cobertura, onde está CJ e Bart. CJ fica com raiva, porque eles saíram da cela e porque estavam usando roupas das lojas. Logo, todos começam a discutir sobre resgatar as pessoas do caminhão ou simplesmente as deixarem nas mãos dos zumbis. No meio da discussão, CJ se altera e aponta a arma para Anna, pois ele não quer se arriscar para salvar pessoas que ele não conhece. Kenneth e Michael conseguem tirar as armas das mãos de CJ e Bart. Terry fica do lado de Anna e dos outros e ajuda a levar CJ e Bart para uma cela. Em seguida, o caminhão entra de ré, parando na porta dos fundos do shopping. André e Michael decidem sair para ajudá-los. Os sobreviventes sobem por uma escada. Um zumbi aparece atacando André, mas ele consegue finalizá-lo e derrubar mais alguns à sua volta. Ele e Michael conseguem correr para dentro da porta, a trancando. Os sobreviventes do caminhão conseguem entrar no shopping. Faz parte do grupo Steve, Nicole, Tucker, Mônica, Graham, Frank e uma senhora, que está muito inchada, precisando ser carregada por um carrinho de mão. Ela aparenta ter uma mordida em seu ombro. Kenneth pede para Norm emprestar seu caminhão, pois ele pretende ir para Fort Preston à procura do seu irmão. Mas Steve diz para ele não ir para lá, pois o lugar foi atacado. Kenneth o interroga, perguntando como ele sabe disso, e Norman diz que eles estão vindo de lá. Triste com a notícia, Kenneth vai à cobertura, onde vê Andy segurando uma placa, pedindo informações da situação. O policial responde com outra placa, dizendo que Fort Preston caiu e que não haverá nenhuma ajuda, e Andy pergunta, e quais são as más notícias? Arrancando um breve sorriso de Kenneth. Em outro local, Terry pergunta para Nicole e seu pai Frank se eles precisam de alguma coisa, e eles respondem que estão bem, que Frank apenas havia sofrido uma mordida na mão. Nesse momento, Anna está cuidando de outra senhora, e diz que há algo estranho, pois ela está fria. Enquanto Anna olha a mão de Frank, a senhora acaba não resistindo e morre. Anna tampa seu rosto, mas alguns minutos depois ela acaba se levantando e correndo em direção à enfermeira, que consegue se proteger com um pedaço de ferro atravessando a cabeça da senhora zumbi. Logo em seguida, o grupo discute o que poderia ter acontecido, e Anna diz que acha que poderia ter sido as mordidas. Ao ouvir isso, André se mostra preocupado. Michael pergunta se mais alguém foi mordido, e Anna diz que Frank havia sido mordido na mão. Michael então diz que terá que eliminar Frank, antes que ele se transforme e coloque os outros em perigo. Mas Anna pede que ele não faça isso, pois ela poderia estar errada. Em seguida, a filha de Frank, Nicole, começa a chorar. Frank pergunta se eles têm certeza que é a mordida que os transforma nas criaturas. Anna diz que não, mas Michael a desmente, e diz que ela tem certeza sim. Michael então diz que sente muito. Em outro local, vemos André se aproximando de sua esposa Luda. Ele pede para ver seu braço e fala que está melhorando. Luda diz que não quer ter seu bebê naquele local, mas ele a convence de que ali é um lugar seguro. Em seguida, Frank se despede de sua filha. Kenneth fecha a porta da loja e espera ter Frank se transformar, o finalizando em seguida. Logo em seguida, vemos o tempo passando e o grupo vivendo dentro do shopping, da melhor maneira possível. Em uma conversa na cafetaria, Anna pergunta para André como Luda está, e ele diz para ela que Luda está bem. Anna diz que gostaria de vê-la, mas André não permite, insistindo que está tudo bem com sua esposa. As luzes do shopping acabam e nos é revelado que André estava escondendo Luda, que se encontrava amarrada na cama, cada vez mais perto de se transformar. Michael então solta Bart e CJ, e juntos de Kenneth eles vão ao nível inferior do shopping, para ligarem aos geradores. Lá embaixo eles veem algo se movimentando rápido, e ficam assustados, mas logo descobrem que era um cachorro. O cachorro começa a latir, e um zumbi que estava pendurado cai sobre Bart, o mordendo no pescoço. Os gritos e os barulhos dos tiros acabam atraindo mais zumbis, que estavam por ali. No meio da fuga, os zumbis agarram Bart, que não resiste, levando várias mordidas. O grupo se fecha em um portão da despensa, mas os zumbis atacam e começam a derrubar o portão. CJ joga gasolina nas criaturas, e Michael ateia fogo, os queimando. De volta ao quarto de André e Luda, a esposa de André acaba falecendo. Ele a beija e vemos a barriga dela se mexendo. Em seguida, Luda acaba se transformando, e ainda assim, André realiza o parto do seu bebê. Em seguida, Norma decide ver como eles estão. Ela se assusta ao ver Luda transformada, e a elimina com um tiro na cabeça. André, que surtou devido aos acontecimentos, saca a arma e atira de volta em Norma, que antes de cair, acerta tiros de volta em André, e assim, os dois falecem. O grupo escuta os tiros e vão ver o que estava acontecendo. Anna encontra o bebê que nasceu como zumbi, e ela mesma resolve pôr um fim naquilo.
Depois do ocorrido, o grupo decide que precisa sair dali. Michael diz ter visto 2 ônibus na garagem, e Steve, brincando, propõe que eles vão até a marina, onde está o seu barco, para sair em um cruzeiro. Ana diz que a ideia não é ruim, pois existem muitas ilhas praticamente desertas, o que diminuiria os riscos de ataques. O grupo então começa a reforçar os ônibus, se preparando para deixar o local. Kenneth avisa Andy através de suas placas que em 5 dias eles irão resgatá-lo. Andy, muito fraco, levanta sua placa, dizendo que estava faminto. O grupo então decide mandar chips com suprimentos para Andy, já que aparentemente os zumbis não têm interesse em cachorros. A única que não gosta da ideia é Nicole, que fica apreensiva. Chips é completamente ignorado pelos zumbis e entra pela escotilha da loja de Andy. Mas antes da escotilha fechar, um zumbi consegue segurar com a mão, o que permite a entrada da criatura. Andy consegue conter o zumbi, mas pelo rádio avisa que foi mordido. Com o grupo distraído, Nicole pega o caminhão e vai atrás de Chip. Ela consegue entrar e encontrar o cão, mas Andy já havia se transformado. O restante do grupo decide ir atrás de Nicole. Eles vão para uma tubulação nos esgotos que os deixam perto da loja. Ao entrarem, eles encontram Andy já transformado, tentando atacar o local que Nicole havia se escondido. Kenneth então põe um fim em Andy, o acertando na cabeça. Eles resgatam Nicole e aproveitam para se abastecerem de munição e armas, e decidem abrir caminho acertando tiros em botijões, explodindo uma grande quantidade de zumbis. Na fuga de volta ao shopping, Tucker acaba caindo dentro de um bueiro, quebrando suas pernas. CJ tenta ajudá-lo, mas vários zumbis começam a se jogar no esgoto, atacando Tucker. CJ então dá um tiro de misericórdia no colega. Ao chegarem na porta, ela estava trancada, e Steve não estava no seu posto. Ele deveria estar lá para abrir a porta quando o grupo retornasse. O grupo então fica encurralado, mas Ana aparece, abrindo a porta e o salvando. Ainda assim, um grupo de zumbis consegue passar pela porta, invadindo o shopping. O grupo corre em direção aos ônibus. Ao chegarem na garagem, eles se dividem em 2 grupos. E assim, começa a fuga para chegarem à marina. Saindo do shopping, eles encontram uma multidão de zumbis pela frente, e são tantos que conseguem desacelerar os ônibus. Eles começam a atirar e usam serras elétricas para ir limpando o caminho. CJ utiliza mais um botijão de gás, e com a explosão ele consegue matar vários zumbis, deixando o caminho livre, permitindo que os ônibus avancem. Na tentativa de eliminar o zumbi que ainda estava preso no caminhão, Graham vai utilizar a serra elétrica, mas no meio de uma curva ele se desequilibra e acaba acertando Mônica. O ônibus acaba batendo e virando. O grupo de Ana, que estava em outro ônibus, retorna, tentando resgatar seus amigos. Steve tenta escapar sozinho do ônibus virado, mas acaba sendo atacado por um zumbi. Os únicos sobreviventes são Kenneth e Terry, que se encontram com o grupo de Ana. Em seguida, Steve aparece transformado em zumbi, e Ana o finaliza com um tiro na cabeça, pegando a chave do iate. De volta ao caminhão, eles dão fuga do lugar, seguindo assim para a marina. Ao chegarem lá, são recepcionados por uma tropa de zumbis. CJ é cercada pelas criaturas e decide se sacrificar, levando alguns zumbis com ele. Ao entrarem no iate, Michael diz que não pode seguir viagem, pois havia sido mordido. Ele se despede do grupo e atira em si próprio. Em seguida, o iate chega em uma ilha, e ao descerem, vários zumbis começam a surgir do mato, os atacando. E assim, o filme chega ao fim. Madrugada dos Mortos é uma releitura do filme homônimo de 1978, de George Romero, que é conhecido como o pai dos filmes de zumbis. Para quem gosta das criaturas, fica a dica, para conhecerem as obras de Romero. Fala pessoal, se gostaram do vídeo, considerem curtir e se inscrever no canal. Assim vocês incentivam o nosso trabalho, nos permitindo trazer cada vez mais resumos de filme. Um abraço a todos e até mais!